Olá, turma, todos bem? Espero que sim. Bom, hoje a gente vai dar continuidade à aula da BNCC na semana retrasada, né? E falamos de primeiro e segundo anos. Na aula de hoje falaremos de terceiro e quarto ano, seguindo aquela mesma estratégia, né? Falando da unidade temática, os objetos de conhecimento e aí depende do número de habilidades de cada um desses objetos, tá bom? Então vamos lá. Vocês vão perceber também que eu falei na outra aula sobre o aumento da complexidade, né? Muitas das vezes os assuntos são muito próximos, são parecidos ou são até os mesmos, porém a complexidade ela vai aumentando de acordo com os anos, né? Então, primeira unidade, né, no terceiro ano, matéria e energia, objeto de conhecimento, produção de som, efeitos da luz nos materiais e saúde auditiva e visual. Olha que diversidade, né? Três temas, três objetos bem diferentes. Então, a primeira habilidade, produzir diferentes sons a partir da vibração de variados objetos, identificar variáveis que influem nesse fenômeno. Olha que interessante, para quem gosta da parte musical, né, do ensino, é bem legal essa habilidade. Então vamos passando aqui. O que a gente tem? O que pode ser feito, né, na sala? Então, objetos, né, variados. Você pode ter, lógico, objetos próprios, né, de música, violão, um bongô, uma flauta, um teclado, claro. Porém, a criatividade de se fazer um instrumento através de objetos ela é muito interessante para essa habilidade, tá? Você pode pegar latas, você pode pegar varetas para ficar batendo em determinados objetos que saiam sons diferenciados, né? E trabalhar isso com a criança, tá? Fazer jogos, brincadeiras. Tem uma atividade que eu participei de numa escola muito bacana, que é uma pena que a gente não está presencialmente, senão daria para fazer, que é muito legal mesmo. E é isso, aí vocês veem na, na, na foto à direita os diversos objetos, né, usados para fazer som. Então, é usar a criatividade e utilizar e reutilizar o que poderia até ir para o lixo, tá? Outra habilidade, experimentar e relatar o que ocorre com a passagem da luz através de objetos transparentes, né? Copos, janelas de vidro, lentes, prismas, água, etc. No contato com superfícies polidas, espelhos, né? Aquela que não tem a luz não passa, e na interseção com objetos opacos, paredes, pratos, pessoas e outros objetos de uso cotidiano. Então você pode trabalhar, né, a questão da luz, da chuva, né, como que a chuva interfere nessa questão do prisma, né, nas cores do sol, a formação do arco-íris. Então você trabalha numa mesma atividade as cores, né, cores primárias, cores secundárias, a passagem da luz quando ela incide num objeto qualquer, e quando ela passa por ele, que cores que ela sai, né? Então aí você trabalha o arco-íris. É bem interessante, né? É um pouco complexo para explicar, mas explicando de uma maneira simples,
A criança de 8 anos ela consegue já começar a ter um entendimento sobre até sobre essa questão de reflexão, refração, absorção, que são temas assim bem assim não são muito fáceis de entendimento, né, para essa idade, mas dá para começar a trabalhar, né, porque mais para frente eles vão ver novamente. Outra habilidade, discutir hábitos necessários para a manutenção da saúde auditiva e visual, considerando as condições do ambiente em termos de som e luz. Esse é um trabalho muito legal também, tá? Faz parte das atividades do dia a dia que os professores têm com as crianças, tá? Então, questão da saúde auditiva, né? E visual. Então eu coloquei algumas imagens aí que são muito comuns, né? Criança, principalmente essa última aqui, à direita, embaixo, as crianças ficam, né? Televisão, celular, grudam assim nos olhos. É uma preocupação bem grande, né? Tanto dos pais quanto dos professores. Fazer teste com as crianças na sala, ver se elas estão enxergando legal, se não tiver, comunicar aos pais. Então essa habilidade aqui é relacionada totalmente à saúde auditiva e visual, tá? Unidade temática Vida e Evolução, objetos de conhecimento, características de desenvolvimento dos animais. Primeira habilidade, identificar características sobre o modo de vida, né, o que comem, como se reproduzem, como se deslocam, o comportamento geral, né, dos animais mais comuns no ambiente próximo. Então, assim, não quer dizer que você não possa trabalhar essas características de um leão, por exemplo, né, de uma girafa, mas por que não, né, a gente priorizar a nossa fauna, né, os animais que estão ao nosso redor, que vivem na mesma região que a gente. Então você tem aqui os urubus comendo carniça, uma ave comendo insetos, o koala comendo folhas, né? Então você pode trabalhar a questão alimentar das diversas espécies que tem, né? Aqui questão de animais ovíparos e vivíparos, né? Uma diferença bem simples, bem tranquila, né? Para explicar quais são os ovíparos, quais são os vivíparos. Só lembrando, os ovíparos são os que botam ovos e os vivíparos são os que não botam ovos, tem a geração de um embrião dentro da placenta do útero, né? Que é o caso dos mamíferos. Outra situação, locomoção, né? Modo de locomoção, quais são os animais que saltam, quais são os animais que nadam, quais que rastejam, quais que simplesmente caminham, né? Então, eu gosto dessa parte aqui que eu falo que é um mundo infinito de informações e para trabalhar é muito rico, tá? Outra habilidade, descrever e comunicar as alterações que ocorrem desde o nascimento em animais de diferentes meios terrestres ou aquáticos, inclusive o homem. Então aí você já entra no ciclo de vida, ciclo de desenvolvimento dos animais. Então aí tem vários grupos, né? Várias classes de animais. Você tem aqui mamífero, você tem insetos, você tem aves. Então, cada um tem o seu modo, né, de desenvolvimento e você deve trabalhar cada um desses modos com as crianças. Terceira habilidade, comparar alguns animais e organizar grupos com base em características externas comuns. Então esse também é bem legal,
muita informação, né? Presença de penas, pelos, escamas, bico, garras, antenas, patas. A biodiversidade é imensa. Então você tem ali cores, né? Questão qual que é o material que cobre o corpo dos animais, né? Qual que é a diferença de um para o outro? Então você tem insetos que apresentam antenas, as escamas dos peixes. Você pode fazer comparação, né? Interessante essa imagem à direita aqui em cima. Você tem estruturas análogas, né? Então você tem a asa de um inseto e a asa da ave. Então, são grupos totalmente diferentes, né? Os insetos e as aves, porém eles têm estruturas análogas, são estruturas que servem, têm a mesma função, porém elas não são feitas do mesmo material, não são iguais, né? São totalmente diferentes, mas elas têm a mesma função. Olha que interessante, tá? Vamos lá. Terceiro ano é unidade temática diferente, Terra e Universo. Objetos de conhecimento, características da Terra, observação do céu e usos do solo. Então, a primeira habilidade diz respeito a identificar características da Terra, como formato, presença de água, o tipo de solo, com base na observação, manipulação e comparação de diferentes formas de representação do planeta. Então, você vai trabalhar essas características da Terra, observando, né, e comparando por materiais que já existam, né, que representem o planeta, como os mapas, os globos, as fotografias, etc. E a gente pode ir além, a gente pode trabalhar a observação do que a gente vê mesmo no campo, tá? É muito interessante também fazer esse tipo de trabalho. Então você tem ali um corte, né, transversal de como é o planeta, tá? E a questão da representação, né? Você pode pegar um mapa, por exemplo, um mapa que trabalha a questão de corpos d'água. Então, por exemplo, pegar o mapa do estado de São Paulo de corpos d'água, nascentes, rios, lagos, e trabalhar com as crianças. Você pode pegar um mapa com o relevo, né? Então eu tenho você pode trabalhar as serras, as montanhas, as planícies. Então tem uma infinidade grande de objetivos para se trabalhar nessa questão. Outra habilidade é observar, identificar e registrar os períodos diários, dia ou noite, em que o Sol, demais estrelas, Lua e planetas estão visíveis no céu. Isso aí também é bem legal, porque você pode passar uma atividade que cada aluno vai observar da sua casa, né? Observar e registrar. Fazer um caderninho de anotações relacionados ao Sol, outras estrelas, a Lua, os planetas que estão visíveis, né? Então, é claro que se você tiver um equipamento legal, ótimo. Mas se não tiver, hoje você tem aplicativos que todo mundo tem um celular. Você pode utilizar esses aplicativos para fazer essa observação e registro. Outra habilidade é comparar diferentes amostras de solo do entorno da escola com base em características como cor, textura, cheiro, tamanho das partículas, permeabilidade. Então, isso também é muito simples. A maioria das escolas tem um pedacinho de terra, então você pode ir lá, coletar essa terra e comparar, né? A cor, a textura, se ela é arenosa, se ela é argilosa. Então, tem várias características, né, vários parâmetros que podem ser analisados.
né? Outra habilidade é identificar os diferentes usos do solo, plantação, extração de materiais, reconhecendo a importância do solo para a agricultura e para a vida. Então você tem ali um mapa de uso do solo do estado do Paraná, por exemplo, né? Então, através desse mapa você tem sempre a legendinha ali, né, ao lado direito, as classes de uso do solo. Aí você tem agricultura, uso misto, cobertura florestal, pastagem artificial, reflorestamento e áreas urbanas, tudo identificado por cores. Tá? Você tem uma ideia bacana de como que ocorre o uso do solo do seu estado, da sua cidade, se tiver. Tá? E aí eu coloquei duas figuras de uma área de mineração, né? Uma área de uso extensivo de mineração e uma área de plantio de milho. Então você pode trabalhar isso também. Você faz duas coisas, né, com as crianças. Você trabalha mapas, né, o uso dos mapas e o que é cada corzinha dessa, o que representa, você vai lá e mostra mais detalhadamente o que é cada uso do solo. Agora a gente vai entrar no quarto ano, 9 anos, unidade temática matéria e energia, objetos de conhecimento, misturas, transformações reversíveis e não reversíveis. Olha o que eu falei no início da questão da complexidade, né? Então são é um termo aí, o que é ser reversível, né? Então agora é uma hora mais complicada para a gente saber conversar, saber passar de uma maneira bem clara, que fique claro, mas que não se complique muito para a criançada. Tá? Habilidade: identificar misturas na vida diária com base em suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua composição. Então coloquei o exemplo aqui de uma colher com cimento, mas você tem outras misturas que você pode trabalhar, né? Desde um simples bolo, né? Você pode pegar a turma, agendar, né, na escola, levar para a cozinha. Gente, hoje a gente vai fazer um bolo simples, tranquilo, né? Aí vocês trabalham a questão dessas misturas, né, dos elementos, dos materiais que vão ser utilizados. É muito tranquilo essa parte. Você pode ir para o pátio, né, ou para uma área verde, coletar a terra, fazer aquela atividade do uso do solo, em que a gente vê as cores do solo, se é argiloso, se é arenoso, misturar, pegar esse solo e fazer essa atividade aqui. Colocar água e misturando e vendo a textura do solo, né? E a cor que vai ficando, entre outras características que você pode analisar. Outra habilidade: testar e relatar transformações dos materiais do dia a dia quando expostos a diferentes condições. Aí você pode trabalhar o aquecimento, o resfriar, a intensidade de luz nesse material, o que ela pode causar, e a umidade. Coisas do dia a dia, né? O que a temperatura, o aumento da temperatura faz com o ovo, né? O corte do bolo, né? Você está trabalhando, está mudando o material, dilatação de um metal pelo calor, dissolução de açúcar na água, o papel picado, condensação, né? Mudança do estado gasoso ou de vapor para o líquido. Então, são coisas do cotidiano que a gente pode trabalhar com as crianças, que agem, né, nesses materiais aqui. Outra habilidade: concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou resfriamento são reversíveis e outras não. Tá? Então a gente tem
o exemplo mais clássico, né, que é a questão da água, né? Os estados da água, você pode explicar cada um, né? Já é uma idade que está começando a amadurecer, na teoria pelo menos, né? Já tem condições de absorver essas informações, né? Do estado da água e dizer, né? E você termina uma explicação dessa perguntando, né? Essas transformações são reversíveis? Não são? E a mesma coisa com a queima de um objeto, de um material. Por exemplo, a queima do papel. O fogo, o aquecimento entrou em contato com o papel. Ele causou essa situação aqui, né? Essa imagem aqui. E aí, se você pegar o livro e colocar no freezer, ele vai voltar ao normal? Se você deixar ele no sol, numa cadeira no sol, ele vai voltar? Não vai. Então, não é reversível essa ação aqui do calor, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido. Outra unidade temática, vida e evolução. Objetos de conhecimento, cadeias alimentares simples e micro-organismos. Já tá ficando mais legal, né? Ficando mais interessante. Habilidade, analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada pelos seres vivos nessas cadeias. E o papel do Sol como fonte primária de energia na produção de alimentos. Então vamos lá. Cadeia alimentar, né? Um conceito básico, né? Todo mundo precisa saber, né? Que é a transferência de energia de um segmento para o outro. E o funcionamento simples da cadeia, que você tem o vegetal, que é o produtor, né? Aí você já tem os consumidores, primário, secundário, terciário, e o consumidor final, né? Que é também conhecido como predador, nesse caso aqui. E ao lado você tem os produtores, né, que recebem a energia do sol, e essa energia ela vai sendo passada de um para outro, tá? Então você tem a quantidade de energia, é legal frisar, ela vai aumentando, tá? Então ela aumenta até chegar no último estágio, que são os predadores, os consumidores finais, o consumidor terciário, e assim vai dependendo do número de níveis nessa cadeia alimentar. Habilidade de descrever e destacar semelhanças e diferenças entre o ciclo da matéria e o fluxo de energia entre os componentes vivos e não vivos de um ecossistema. Então é bem relacionado ao que eu falei anteriormente, tá? É a questão da energia. Então você tem aqui o total assimilado, né? Total assimilado pelos vegetais, pelos herbívoros. Aí o que se perde, né? O que se perde nas fezes, o que se perde na respiração, perdas na respiração e assim por diante, tá? Esse é o fluxo energético de uma cadeia alimentar. Eu falei errado lá atrás para vocês, gente, só me corrigindo aqui, desculpa. O fluxo, a energia vai diminuindo, tá? Então ela começa assim, aqui nos vegetais bombando, né? Lá em cima, quantidade de energia. Porém, quando vai passando para os herbívoros, até chegar aqui nos carnívoros, no último consumidor, vai perdendo muita, né? Opa! Vai perdendo muito essa energia, né? Na respiração e nas fezes.
Outra habilidade, relacionar a participação de fungos e bactérias no processo de decomposição, reconhecendo a importância ambiental desse processo. Então, o que vem a ser a decomposição? Né? Existem animais que são especializados em decomposição. Fungos, bactérias, alguns insetos que são importantíssimos. Tá? Então, eu trouxe aqui duas definições, né? Decompositores são fundamentais para os ecossistemas, sendo os decompositores primários da matéria orgânica e responsáveis pela reciclagem dos nutrientes. Tá? Então, eles têm uma participação muito importante, né? Se não fossem, imaginem se a gente não tivesse decompositores no mundo, né? Todo o material que seria decomposto, né? Cadáveres, restos alimentares, matéria orgânica em geral, a gente ia acumular todo esse material no mundo, né? Não teria função e chegaria um momento que a gente não teria mais onde colocar esse material, né? O que faríamos? Então a importância é muito forte dos decompositores. Também são chamados de animais detritívoros, tá? Que são responsáveis pela fragmentação dos detritos, por exemplo, excrementos, cadáveres e restos de seres vivos. E aí eu coloquei aqui embaixo não sei se vocês já ouviram falar, entomologia forense. Bom, entomologia é o estudo dos insetos, tá? E forense vem de fórum, de direito, né? De aspectos legais. Então, a entomologia forense nada mais é do que um estudo dos insetos que participam da decomposição de cadáveres, por exemplo, em uma situação que envolva a polícia, né? Que envolva institutos de criminalística, etc. Por quê? Porque os insetos, eles são, quando você tem um cadáver, né, uma pessoa morreu, um animal morreu, os insetos eles são os primeiros a chegar nesses cadáveres, né, que são os insetos detritívoros. E o que eles fazem? Eles colocam os ovos, eles se alimentam, eles decompõem, colocam os ovos depois que se transformam em larvas para comer, para decompor, né, esse cadáver. E aí, cada inseto, cada bactéria, cada verme, eles povoam esse cadáver num determinado momento. E qual que é a importância disso? É o tempo, na maioria das vezes é o tempo em que o cadáver, há quanto tempo esse cadáver está aqui? Quando que a pessoa morreu? Você consegue ter indícios disso através do estudo dos insetos, da entomologia forense. É uma área muito interessante, tá? Porém, você tem que ter um estômago bem forte para trabalhar com isso. Outra habilidade é verificar a participação de micro-organismos na produção de alimentos, combustíveis, medicamentos, entre outros. Que é um assunto bem interessante também, né? Muita coisa que a gente come, muita coisa que a gente bebe é através de fermentação, né? No processo de fermentação. E esse processo necessariamente ele inclui seres vivos, né? Bactérias, fungos, que são, nesse caso, do bem, né? A gente pode dizer assim, não são causadores de doença, não são patógenos, tá? Então você tem queijos, pães, vinho, a cerveja. Você tem alguns alimentos que estão muito em alta hoje em dia, que são os fermentados, chucrute, kefir, kimchi, kombucha, entre outros, né, que são feitos através da fermentação via seres vivos. Você tem a produção do álcool, né, que envolve também. Então tem essa importância
nesse sentido. Outra habilidade, propor a partir do conhecimento das formas de transmissão de alguns micro-organismos atitudes e medidas adequadas para a prevenção de doenças a eles associadas. Então também são situações de saúde pública, de higiene, que a gente vive no nosso dia a dia. Tá? Então você tem alguns vermes, parasitos, né? Então é interessante você entender o ciclo de vida de cada um, né? Onde eles ocorrem, o que eu preciso fazer para evitar esse tipo de situação, né? Os cuidados básicos de saúde, de higiene, né? Que é lavar as mãos, cobrir boca e nariz ao espirrar, tomar vacina, evitar tocar nos olhos, lavar bem objetos pessoais, evitar contato com doentes. Isso a gente imagina que é mais para criancinha, né? A gente tem que tomar esse cuidado. Mas não, tem muita molecada aí de 8, 9, 10 anos que não tem muita noção de higiene, não. Tá? Seja que não teve isso quando eram menores, na escola, ou até mesmo em casa. Então, é sempre bom reforçar essa questão que é importantíssima. Terra e Universo, outra unidade. Objetos de conhecimento, pontos cardeais, calendários, fenômenos cíclicos e cultura. Primeira habilidade: identificar os pontos cardeais com base no registro de diferentes posições relativas do Sol e da sombra de uma vara, também conhecida como gnomon. O que é esse gnomon? É esse objeto aqui, tá? Nessa figura do meio, que é uma haste cuja sombra marca a hora. Então, esse gnomon ele pode, se eu não me engano, no Parque de Sabina, Parque do Conhecimento Sabina, lá em Santo André, tem um desse no chão, onde você coloca, fica em cima dele para ver essa questão de hora, de pontos cardeais, que é bem interessante, norte, sul, leste, oeste. Então isso é bem tranquilo também. Você pode utilizar uma bússola, né, também para ilustrar como que é feito essa questão. Comparar as indicações dos pontos cardeais resultantes da observação das sombras de uma vara, né, do gnomo, com aquelas obtidas por meio de uma bússola. Acho que eu adiantei um pouquinho. Então, primeiramente, você vai sem usar muita tecnologia, né, questão do sol, tal. Quer dizer, o Gnomon é uma tecnologia antiga, mas é uma tecnologia. E depois você entra com a bússola até para quesito de comparação, né, comparar um método com o outro. Associar os movimentos cíclicos da Lua e da Terra a períodos de tempo regulares e ao uso desse conhecimento para a construção de calendários em diferentes culturas. Então você pode trabalhar os calendários, né, ocidental, islâmico, judaico, chinês. Isso é muito interessante, né? É uma questão de cultura, né? Trabalhar a cultura desses povos, seu calendário, suas divindades, né? Você pode viajar nessa questão. E também tem, olha que interessante essa imagem da direita, um calendário de plantio da França, em 2012. Então você faz um calendarinho mostrando em cada dia o que é o ideal para ser plantado, né? Então você pode viajar bastante nessa habilidade também. Bom, gente, então é isso, tá? A gente encerra essa parte da aula. Já já a gente volta para conversar um pouquinho. Tá bom? Até mais.